Bom pessoal, bem-vindo ao canal Cláudio Santos. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma simulação de um motor PMSM, né? Também assim é equivalente. Esse motor aqui eu já falei em alguns canais, né? Aqui eu vou até mostrar alguns exemplos aqui. Esse motor ele é muito semelhante ao motor brushless. Na verdade eles são, bem dizer, idênticos, né? Então aqui eu tenho um motor brushless e um motor PMSM. E assim no P-Sim e outros modelos vai ser bem dizer o mesmo tipo de motor, tá? São motores síncronos, né? São máquinas síncronas que a gente tem que acionar geralmente com inversor de frequência, né? Aqui eu vou até chegar a fazer o inversor de frequência aqui, né? Só que eu vou fazer primeiro a simulação com fontes dependentes. Então eu tenho uma simulação aqui já rodando, né? Eu vou rodar ela aqui só para mostrar alguns resultados. E aqui eu tenho um motor síncrono que eu vou explicar ele um pouco mais, tá? Eu vou explicar ele um pouco mais em detalhe, mas bem dizer o que eu consigo fazer com ele. Eu consigo controlar a velocidade dele, igual vocês estão vendo aqui, ó. Tá difícil de ver porque ambos os sinais estão muito próximos, né? A referência e a velocidade que eu estou controlando. E aqui eu tenho a minha velocidade em azul e a referência que é vermelho. E eu estou conseguindo controlar ele numa boa aqui, ele está atingindo onde tem que atingir, né? Eu estou pedindo a velocidade aqui em 1500 RPM e estou pedindo uma subida em rampa, né? O acionamento de motor brushless ou PMSM, tá? Ou síncrono de imã permanente, ele sempre é um acionamento que você deve fazer de forma mais devagar, em rampa, ele não responde bem ao degrau. E para fazer esse acionamento, na simulação de hoje, a gente vai ver uma coisa muito interessante, que é primeiro, a gente controla a corrente com essa malha aqui, que eu costumo chamar de malha síncrona, ou Field Oriented Control, né, ou orientação por controle de campo. Também a gente usa uma malha de velocidade. Então, o que a malha de velocidade fornece? A malha de velocidade, ela compara a referência minha, essa referência aqui, com uma velocidade que eu estou medindo aqui no eixo da máquina, que é aqui, ó, que está aqui, ó, a velocidade está aqui, tá? Essa velocidade aqui, e boto ela num PI para me entregar o torque que eu tenho que acionar esse motor. E o torque que eu tenho que acionar ele vai ser, na verdade, proporcional à corrente. Por isso que eu estou escrevendo aqui até corrente referencial IQ, né? Que é semelhante a umas simulações que eu já fiz anteriormente. A gente vai dividir essas correntes em duas componentes CC, tá? Componentes contínuas, e DIQ, em que a componente IQ representa potência ativa e a componente ID representa potência reativa. Então, bem dizer, a componente IQ é a que está em fase com a tensão e a componente ID é a que está defasado de 180 graus. E essa simulação, então, eu vou mostrar ela aqui mais, vou mostrar de novo os resultados. Quando a gente viu aqui, a gente tem o controle da velocidade, tá aqui, né, o controle da velocidade, o controle das correntes. Então eu vou ter aqui, ó, ID, a corrente ID, eu estou controlando ela aqui, ó. Ela está sendo controlada em 3 amperes, que é o que eu estimo que seja a corrente adequada para ele funcionar. Estou controlando também aqui a corrente IQ, que ela está atingindo o valor que tem que atingir aqui no final das contas. Ela tem que funcionar com isso aqui, com esse valor, né, com aproximadamente aqui, deixa eu ver, 15 amperes mais ou menos. Só que essa corrente aqui, ela não é necessariamente o pico da corrente, ela é uma outra componente. A gente vai ver que a corrente em RMS, ela tem até o valor que ela teria que ter nominal, né, do motor. E eu vou mostrar o dado de fabricante também do motor. Bom, de qualquer forma, o que eu vou fazer? Então, a gente vai estar usando aqui, então, transformação de Park, transformação de Clark e leitura de posição também do motor, né? Então vamos começar essa simulação e eu vou até deixar essa aqui escondidinha para a gente trabalhar com ela como cola, né? Então primeiro eu vou começar a simulação do zero aqui, vou vir aqui, vou pedir um Simulation Control. Esse Simulation Control aqui eu vou chegar e vou fazer um Zoom Select aqui só para pegar ele direitinho. Aqui, ó, o Simulation Control, o controle da simulação aqui, a gente vai colocar 100 microsegundos de passo de tempo, não vai ser necessário menos do que isso, tá? Para o começo da simulação. Vamos colocar 100 mili de simulação, de tempo de simulação, e vamos fazer digamos, aqui a gente pode pôr até mais, aqui a gente pode pôr uns 3 segundos, alguma coisa assim. Por quê? Porque a gente vai rodar com 100 micro, vai ficar muito rápido da gente rodar esse motor. Vou chamar aqui a simulação de motor síncrono de imã permanente 2, né? Porque ela vai ser um repeteco daquela outra. E vamos colocar os elementos aqui que a gente vai começar a trabalhar. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse motor aqui e vou colocar ele aqui. Vou colocar aqui um motor
PMSM desse tipo aqui e vamos colocar ele aqui. Na hora que você clica 2 vezes nele, ele vai ter alguns parâmetros que a gente vai mudar e a gente não vai mudar ele do nada assim, colocando qualquer parâmetro, não. A gente vai ter uma lógica aqui para escolher esses parâmetros. Então, para isso, eu baixei uns dados de fabricante que me mostram algumas informações interessantes. Esse dado de fabricante aqui é o que eu achei mais informação sobre PMSM, tá? Sobre imã, sobre motor de imã permanente. Porque esses motores de imã permanente, eles costumam ser de imã permanente até uma certa potência. Então, até mais ou menos uns 5, 6, 10 cavalos, eles costumam ter imã permanente. Daí para frente começa a se usar enrolamento de campo já, em vez de imã permanente. Então, a primeira coisa que a gente vai notar aqui é o seguinte: a gente tem algumas curvas aqui de eficiência e de eficiência e também de fator de potência do motor, e isso vai nos ajudar, de certa forma, isso aqui vai nos ajudar a ter uma noção do que é que a gente tem de circuito elétrico nele. Então, eu vou pegar como exemplo esse motor aqui de 5 HP. Esse motor aqui de 5 HP, ele é um motor de imã permanente, aqui o código dele, ó, JDP-M112M2, ele é um motor de 5 HP, ele é muito semelhante à máquina que eu já estou acostumado a trabalhar, é uma máquina que é do meu laboratório, ela tem valores parecidos com ele, e esse motor aqui no caso ele é de 2 polos, a gente não vai trabalhar com esse, a gente vai trabalhar na verdade com o de 4 polos, é esse aqui, ó, que vai trabalhar com 1500 RPM, porque ele é um motor para 50 Hz, ok? Então ele é um motor para 50 Hz, vai trabalhar com 1500 RPM. E aqui nós temos desse motor alguns dados muito interessantes, que são a potência em HP, a potência em kW no eixo, que é simplesmente essa potência em HP vezes 0.746. Isso aqui é em kW, tá? A corrente nominal, tanto em delta quanto em alguma outra configuração. Então eu acredito que essa aqui seja a configuração, eu não sei se essa aqui é a configuração Y ou se é a configuração delta, porque eu acho que ele na verdade duas configurações diferentes, dois tipos de conexão diferentes, que você vai conectar, por exemplo, você conectar em 415, você vai trabalhar com 6.2 amperes. Se você conectar em 230, então vamos conectar em 230, a gente vai trabalhar com 11.35 amperes. 1500 RPM de velocidade nominal, que é a velocidade síncrona dele, né? E aqui ele vai estar trabalhando com fator de potência de 0,96, né, a fator de potência nominal, e a eficiência de 92%. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou levar em consideração aqui vai ser o seguinte: a minha eficiência, ela vai me dar um dado muito interessante, que é o seguinte, ó, eu tenho eficiência de 92%. Então significa que 0,92 da potência que entra nesse motor sai na carga. Então, na verdade, o que entra de potência no motor é 0,92 sobre o que entra de potência, né? É 3,7 kW sobre 0,92. Isso aqui é o que entra de potência, em torno de 4 kW. Se 8% dessa potência é de perda, ou seja, 0,8 aqui, ó, disso aqui, né? Essa potência aqui, ó, 0,8 disso aqui é perda, então eu tenho uma perda de aproximadamente 320 watts de perda no motor, se eu estiver trabalhando com corrente nominal. E qual que é a corrente nominal dele? Como a gente vai estar usando o valor disso? Se a gente olhar no datasheet que a gente está utilizando a conexão de 230K, 230 volts, essa aqui, ó, ele vai estar trabalhando com 11.35 amperes. E isso nos dá o quê? Vamos ver aqui, ó. A potência, aí eu vou considerar que toda a perda que eu estou tendo, praticamente quase toda ela está na resistência, tá? Mas a gente pode mudar isso também, a gente pode considerar metade, isso aí vai de cada um. Mas isso aqui é para ter uma noção. Então, se eu considerar que essa perda toda aqui é de potência, então eu vou ter que 11.35 ao quadrado dividido pela potência vai dar a minha resistência desse motor. Acho que eu errei alguma coisa, que é o contrário, tá? Na verdade, esse valor aqui é o contrário, é o inverso disso aqui. É a potência dividido pela... é o inverso disso, isso. Dá uma resistência aqui de aproximadamente 2,5 ohms, ok? Se eu tenho 2,5 ohms,
de resistência nesse motor, veja bem, eu tenho que dividir essa potência por 3 também, ok? Eu tenho que vir aqui e falar o seguinte, olha, essa perda é numa das fases, então eu vou vir fazer de novo o cálculo, enquanto eu tiro essa perda aqui, ó, eu vou fazer, ó, eu me baguncei aqui, mas eu vou tirar esse cara aqui, ó, e vou dividir esse por 1/3, ó, 11,35 dividido por, ó, a potência de 320 dividido por 3, dividido por 11,35 ao quadrado. Isso aqui é a minha resistência de armadura, se eu considerar que toda a perda do meu motor é uma perda ômica, ok? Toda a perda dele nominal. É claro que não, é claro que a perda dele, ela pode ser também uma perda de ventilação. E o que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso só garantir que a resistência do meu motor ela é menor do que isso aqui, ela é menor do que 0,83 ohms. Por experiência própria, eu já notei que enrolamentos desse porte de motor aqui de 5 cavalos tem em torno de de meio ohm aproximadamente para essa conexão de 220 volts. Então eu posso colocar aqui 0,83, meio, alguma coisa aqui. Eu vou deixar 0,83 mesmo, tá? Eu vou deixar 0,8 mesmo, porque eu sei que a perda de ventilação ela costuma ser muito pequena, tá? Nesse tipo de motor, principalmente para 1500 RPM. Quanto à indutância de magnetização, a gente vai notar o seguinte, a indutância de magnetização, não, as indutâncias LD e LQ, elas só são diferentes se a gente tiver motor com polo saliente. E esse motor ele não é de polo saliente, tá bom? Ele é um motor que a gente vai considerar cilíndrico. Então elas são iguais, e elas são iguais à reatância síncrona. Como que a gente calcula a reatância síncrona? Bom, eu vou dar uma ideia que é o seguinte, não adianta muito, a gente não tem como calcular essa reatância síncrona com as informações que a gente tem aqui, ó, desse motor, tá bom? A gente não tem como calcular ela. Por conhecimento próprio, eu sei que ela vai ser uma coisa próxima, mais ou menos, de 20 miliohms. Por quê? Mais ou menos porque é o seguinte, em um motor de 5 cavalos, eu tenho uma impedância de dispersão de aproximadamente 1,7 ohms, que é igual a na verdade, 45 mili como é que chama? 4,5 mili reta, né? De resistência reta. Nesse caso aqui, como é um motor que é apenas síncrono, a gente não vai ter secundário, que é no caso, o secundário do transformador, que é o rotor gaiola de esquilo. Então, esse valor de reatância síncrona, o jeito certo de colocar ele seria mais ou menos fazendo um ensaio mesmo, tá? De acordo com o que eu notei aqui, eu penso o seguinte, olha, se eu tenho 0,96 de potência desse cara aqui, de fator de potência, e 0,92, eu tenho mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho um reativo dele, né? Eu tenho um reativo dele de aproximadamente, vamos calcular aqui, ó. Eu tenho um reativo dele de 1 menos 0,96 ao quadrado e raiz disso. Né? Raiz, na verdade, né? Raiz quadrada de 1 menos o fator de potência dele ao quadrado. 1 menos isso. Isso aqui, ó, 0,28. Ou seja, 28% dessa corrente nominal é reativa, né? Então, 28% dessa corrente nominal é reativa. E eu tendo 28% dessa corrente nominal reativa, é mais ou menos como se eu tivesse toda a tensão do meu motor sobre essa resistência. Tá? É como se fosse assim, olha, pega esse 11,35, multiplica ele por 0,28. A gente tem 3,178. Isso aqui, ó, se eu pegar isso aqui e dividir a minha tensão de 230 sobre raiz de 3, ou seja, 230 sobre raiz de 3, que é a tensão fase neutro, né? Dividido por isso aqui, dá... Oi, filho. Tô fazendo vídeo, filho. Tô fazendo vídeo. Dá aproximadamente 41 ohms, que dividido por 377, 41 ohms... Filho, eu tô fazendo vídeo, dá pra você esperar. Não pode não. Tô fazendo vídeo. Você está me atrapalhando, tô fazendo vídeo. Não pode não. E aí, aqui a gente tem então mais ou menos uns 100 mili aproximadamente de indutância, se essa indutância aqui fosse considerada, digamos, a indutância que ele está tendo para essa tensão. Só que a gente não tem a tensão toda de 230 sobre essa reatância, porque essa reatância a gente não sabe, ela na verdade ela não está em paralelo, ela está em série, né? Inclusive é um detalhe interessante, ela não é uma reatância que está em paralelo, ela é uma reatância que está em série. Esse motor, ele está rodando com carga total, veja bem, ele vai estar rodando com carga total
e com 3.7 kW na saída e com 1.500 RPM. Então, se ele tiver com 230 volts, ele precisaria de menos tensão para rodar com essa velocidade, caso ele tivesse a vazio. E aí sim a gente ia ter condição de calcular essa diferença das duas correntes. Aqui, então aqui mais ou menos ele está num valor ele é menor que isso, ele consideravelmente é menor que isso. O que eu achei mais ou menos proporcional ao motor que eu trabalho no laboratório é aproximadamente 20 mili que eu achei. Ok? Então assim, eu vou deixar esse 20 mili aqui por enquanto, mas a gente vai fazer alguns testes que a gente vai ver que se a gente aumentar ele, esse motor não roda. Ele não roda na potência que ele tem que rodar. Então vamos dar sequência. Primeira coisa que eu vou fazer agora aqui também, vou achar minha relação do motor. Qual que é a relação VPK, V pico, né, tensão de pico por quilo RPM? Bom, a gente sabe que aqui, ó, esse motor ele vai ter mais ou menos uns 230 volts sobre raiz de 3 de tensão, né, na armadura, e vezes raiz de 2 vai ser aproximadamente 187 volts. Isso aqui sobre o 1.500 RPM, na verdade não 1.500, 1.5K RPM, vai me dar essa constante que ele está pedindo, que é a constante da máquina. Então aqui eu vou colocar a constante da máquina. É um motor de 4 polos, porque ele roda, aqui se a gente olhar no datasheet, ele roda a 1.500 RPM. E aqui o momento de inércia dele, eu vou colocar um momento de inércia próximo da máquina que eu já trabalhei também, que é mais ou menos 0.05. Ok? A constante tempo, eu vou ser bem sincero com vocês, é uma constante que eu acho que é pequena, tá? Eu acho que esse motor não deve partir mais ou menos no mínimo em 3, 4 segundos. Esse motor aqui não é de um motor de tão grande porte assim, que tem parte tão rápido, tão lento, tá? Esse 10 segundos aqui, geralmente, ele vai aumentando, porque é uma constante de tempo que você tem que respeitar do motor, que você não pode partir ele muito rápido, porque senão ele perde o passo e fica só vibrando, né? Então a gente vai deixar o motor aqui e vamos começar a rodar ele. Antes de começar a rodar ele, a gente não vai dar um degrau nele de tensão. A gente vai usar uma fonte dependente e vai fazer o seguinte. A gente vai vir em Sources, vai vir em Voltage, vai pegar a Voltage Controlled Source aqui, vai pegar esse aqui. Daí você faz isso aqui, ó. Clica numa dela, bota um terra aqui nela, nesse terminal aqui, ó, ok? E um tag no outro terminal, que vai ser o VA. Vai ser a nossa tensão de entrada. Depois a gente vai substituir essa fonte dependente por um inversor de frequência. Mas antes a gente vai trabalhar ela por comodidade mesmo, por saber que ela é não só mais confiável em simulação, mas também ela é mais fácil de simular, ela é mais rápida, tá? Senão sua simulação demora muito. E aí eu vou colocar aqui VA, VB, VC e vou fazer também um curto-circuito aqui nas fases dela. E vou aterrar esse curto também, vou aterrar ele também. Vou só puxar esse terra aqui mais para cá, ó, que aí ele cola nos dois aqui, é isso. Aí fica beleza. E aqui eu vou conectar esses terminais aqui e a gente vai pegar as correntes desse cara também. Então, vou vir aqui, vou conectar. Vou pegar agora aqui um sensor de corrente, que é esse cara aqui. Flipar ele aqui para cima, colocar ele aqui e vamos colar 3 desse sensor de corrente. Colocar 3 tags nele aqui também, colocando IA, IB e C. IA, IB e C. E vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse A, B e C e a gente vai processar ele também para entender como é que ele está funcionando, tá bom? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou medir a minha posição desse motor. Vou vir aqui e pegar em Elements, Power, Mechanical Loads and Sensors e vou pegar aqui se eu não me engano, é o Absolute Encoder. É esse aqui mesmo. Encoder absoluto. E aí eu vou pegar aqui a posição do meu motor, ok? Vou pegar a posição do meu motor. Vou pegar a velocidade dele também. Vamos pegar a velocidade dele. Vamos pegar a velocidade. Filha, eu tô ocupado, filha. Você vai me atrapalhar. Não sei, sua mãe levou. Não, filha, não tá aqui comigo. E aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui também a velocidade. E vou... É foda, filha. Minha filha tá do lado aqui, enchendo meu saco. Mas tá bom. E aí... Eu vou pegar aqui, vou colocar aqui minha posição. E vou colocar aqui também minha velocidade. Vou medir os dois. Só que antes disso eu vou chegar e vou fazer o meu sinal de acionamento. Eu vou colocar aqui
eu vou pegar esses 3 sinais aqui, vou fazer o acionamento com base neles, vou criar esses 3 sinais. Como é que eu vou criar eles? Já vou usar a transformação de Park de Clark para criar isso. Quem não, gente, eu vou falar, infelizmente, tem muita coisa aqui que você não vai dar conta de fazer sem entender isso. Então, cada coisa que você pegar eu falando aqui e você quiser perguntar nos comentários, você fala, fica à vontade, tá? Você pergunta e não se sinta acanhado, pode ficar à vontade para perguntar. Só que tem muita coisa aqui que você tem que estudar para entender. Então, primeiro, a gente vai pegar aqui a transformação DQ, alfa, beta. Vou colocar ela aqui. E vou pegar uma outra transformação que chama alfa, beta, ABC, que é essa aqui, ó, alfa, beta, ABC. E vou colocar aqui. Essas duas transformações, elas trabalham junto, né? Elas trabalham junto, de certa forma. E aí sim eu vou conectar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui vai ser o meu IA, meu IB e meu IC. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar a minha rampa de velocidade que vai acionar esse cara. Então, primeiro, eu vou pegar aqui, eu vou criar... A princípio eu vou acionar esse cara em malha aberta. Eu vou pegar aqui um Sources, Voltage, Step to Level, vou colocar ele aqui. Vou colocar a terra nesse cara aqui, o D vai ser 0, né? Na verdade, o D meu vai ser 0 e o Q vai ser total aqui. Só que ele vai ser uma rampa. Esse Step to Level ele trabalha como rampa também. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um sinal de frequência nesse circuito, ok? Eu vou colocar um sinal de frequência nele. E esse sinal de frequência, ele vai... Isso. Só colocar meu celular aqui em modo avião, que são... Isso. E esse sinal de frequência ele vai fazer mais ou menos o seguinte. Esse sinal que vai ser a frequência do meu circuito. Eu vou colocar até 50 Hz. E ele vai variar, o tempo de transição dele vai ser de 2 segundos. E vai começar em 0, entendeu? Então vai ser uma rampa. Vou colocar ele aqui. Isso aqui vai ser a minha frequência e também a minha fase, ok? Isso aqui é a minha fase... Não, perdão, isso não é minha fase. Isso aqui é apenas minha amplitude, né? Antes eu vou deletar isso aqui, que isso aqui vai ser a minha frequência, na verdade. Isso aqui vai ser a minha frequência do meu sinal de acionamento, do meu sinal trifásico. Vou pegar esse cara e vou integrar ele. Vou pegar esse cara e vou integrar ele. Como é que eu vou integrar ele? Vou vir aqui em Control Integrator, vou pegar Internal Resetable Integrator, vou colocar ele aqui. E esse cara eu vou multiplicar ele pela seguinte constante também. Eu vou chegar aqui e vou colocar ele aqui da seguinte forma. Esse bloquinho aqui que vocês estão vendo, esse aqui, ó, a transformação de Clark, ela trabalha com o sinal em radiano, tá? Então aqui a gente tem que entrar com fase em radiano. Aqui então eu vou colocar um sinal que vai estar variando de... Aqui eu acho que eu vou colocar até antes aqui. Isso, que aí eu consigo fazer conta mais fácil. Aqui eu vou estar colocando um sinal que vai estar variando de, digamos, de 0 a 360. De 0 a 360. Então vai ser uma fase que vai variar de 0 a 360 e ela vai saturar em 360. E aqui eu vou estar trabalhando com essa fase já em radiano. Então, primeiro eu vou vir aqui, vou multiplicar esse cara aqui, colocar um ganho nele aqui também, antes, né? E esse ganho é um ganho de também, né? É um ganho de 360 também. Então eu vou pegar um sinal que está indo até 50 Hz e vai variar 360 e vai integrar 360 em cada segundo. E isso aqui eu também tenho que mudar essa constante aqui, ó, que vocês estão vendo. Essa aqui eu tenho que mudar também, vou colocar um 1 aqui, porque isso é um ganho na verdade. Esse ganho aqui que vocês estão vendo, ó, esse ganho aqui, ele vai ser o ganho calculado pela seguinte equação que eu vou fazer. Ele vai ser o ganho de π, né, dividido por 180 graus, que é isso aqui que vocês estão vendo. Eu vou vir aqui, copiar ele e colar aqui, ó. Beleza. E esse outro valor que está aqui, o Q, ele vai depender dessa frequência que eu estou trabalhando. Então, eu vou pegar essa frequência, vou pegar essa mesma frequência, vou dividir ela por 50 Hz e vou colocar o valor nominal, que é 187 volts, que é a tensão fase neutra desse circuito. Só que eu não vou só fazer isso, eu vou saturar esse cara também, porque ele não pode atingir valores maiores do que a amplitude máxima. Então, vou vir aqui em Control Limiter, que é esse aqui. Vamos colocar aqui e pode deixar aqui de 187 até menos 187, até o 187, né? Beleza, na hora que eu rodar esse cara, vamos ver aqui se ele vai rodar, né? Talvez ele não rode, né? Vamos pegar aqui a velocidade, não rodou.
muito fácil ele não rodar, né? Bom, pessoal, e sempre como de praxe, às vezes a gente comete um erro que a gente fica errando e só depois que a gente desliga a câmera é que funciona. Aqui eu tinha colocado VA, VB e VB, tá? Então na verdade aqui é VC e aqui também é VC, não tem sentido, tá? Então, VA, VB e VC, né? Elas têm que ser diferentes. E aí, o pior é que o desgraçado não falou nada, ele aceitou de boa conectar os dois tags no mesmo lugar, né? Em lugares diferentes. E aqui a gente vai ter as tensões A, B e C. E beleza, funcionou. Aqui, ó. Agora vamos ver se as correntes estão também, e A, B e C, se elas estão funcionando. Oi, filha. Quando eu acabar, eu te dou o celular para você jogar. Tá acabando? Não. E aí é o seguinte, aqui a gente tem a velocidade do motor, ele está acionando, e aqui a rampa de subida dele. Aqui é a posição do motor, tá vendo? Aqui é a posição do motor, ele vai tá variando a posição de 0 a 360 mesmo, ele dá a posição em graus, tá? E é um motor de 4 polos, então essa posição aqui, eu quero que vocês notem uma coisa interessante. Essa posição aqui, ó, ela é o dobro, ela tem a metade da variação da fase. Se a gente pegar as duas e dividir vou dividir essa aqui vou multiplicar essa aqui por 180 sobre π, 3.1416, e a gente vai ver que ela na verdade, as duas, uma é o dobro da outra, uma é 2 vezes mais rápida do que a outra. Isso não tem problema nenhum. Isso aqui vai dar pra gente resolver tranquilamente. A gente precisa de medir a posição do motor ou de alguma forma medir alguma coisa parecida com a posição para saber onde que ele está pra gente fazer as componentes, as transformações. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora vai ser as transformações. Eu vou vir aqui em Elements, Control não, Other Blocks, Function. Vou pegar aqui minha transformação. Eu gosto sempre de pegar elas com bastante calma, né? Alfa, beta e ABC, eu gosto de pegar essas aqui. Depois a alfa, beta e... Vou pegar aqui, ó, Function Blocks. Vou pegar aqui DQ, alfa, beta, DQ, né? Que é essa aqui. E vamos pegar essas transformações, vamos colocar elas aqui. E vamos medir... Vamos medir esse... Ai, gente, vocês estão me atrapalhando, que vocês têm noção, tanto vocês estão me atrapalhando. E aí, é o seguinte, eu tenho aqui a fase do meu circuito, que está aqui, que eu vou usar ela aqui para trabalhar com ele, mas depois a gente vai usar a posição, ok? Vou usar a fase e vou colocar aqui. Beleza, agora eu vou ter minhas componentes ID e Q. Olha que interessante, eu tenho minhas componentes ID e Q. E as componentes ID e Q, elas vão ser as componentes que eu vou ter que realimentar para fazer o controle de corrente. Essa aqui vai ser a ID, a medida, né? E aqui a IQ, também medida, ok? Medida e calculada, né? Bem dizer. Então na hora que eu rodar esse cara aqui, ou não, né? Ah tá, fase aqui. Ó. Na hora que eu rodar aqui, ele vai pegar o seguinte, ó, ele vai pegar IA, eu vou pegar o IA e vou colocar junto com o VA, para vocês terem uma ideia de como que é. Aqui, ó, vamos pegar o IA e colocar junto com o IA. Claramente dá para ver que o IA ele está defasado em relação ao VA. Por quê? Porque ele tem uma componente ID e IQ, que elas são, o IQ é baixo e ID é alto. Então a gente tem duas componentes aqui que são, de certa forma, na verdade as duas aqui são altas, né? Mas ele tem uma componente ID e uma IQ que deixa ele defasado. Aqui é porque elas estão oscilando, na verdade, elas estão oscilando. Mas aqui a gente tem uma componente ID e uma IQ, inclusive aqui a ID está mais alta do que a IQ está baixa comparada com a ID. A gente vai usar essas duas componentes, então vou até já criar o tag delas aqui, ó, ID e IQ. Se você está tendo dificuldade de acompanhar a minha simulação, porque eu simulo muito rápido, gente, desculpa, eu tenho que fazer um vídeo. Esse vídeo aqui deve ficar 3 vídeos de meia hora e vocês já imaginam, né? O tanto que fica difícil de eu divulgar esse tipo de informação se eu demorar demais, né, a simular. Então, infelizmente, eu não posso, eu tenho que ser rápido mesmo. Então aqui eu estou obtendo meu ID e o meu IQ e eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse conjunto aqui agora e vou sumir com ele. O que eu vou fazer? Eu vou pegar ele, vou colocar aqui embaixo, ok? Vou colocar aqui embaixo.
Vou copiar só essa parte aqui e vou colar ela aqui em cima. Ó. Vou colar ela aqui em cima. E aí eu vou pegar isso aqui e vou desabilitar. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou usar a minha própria posição para trabalhar como fase. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a minha posição, vou dar um ganho nela. Qual vai ser o ganho nela? Vai ser 2 vezes o ganho para transformar ela em fase. Que, se eu não me engano, é esse aqui, ó, que tá já na memória aqui, ó, 0.1745 e cacetada. Vai transformar ela em fase. E aí sim eu vou recriar meu tag de fase aqui. Meu sinal de fase, que vai nas transformações. Vou pegar esse cara aqui, vou copiar ele aqui embaixo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou escolher qual que vai ser minha corrente. Como que eu vou escolher qual que vai ser minha corrente? Eu vou fazer um PI de corrente aqui. Então, vou vir aqui e vou fazer um PI rapidão aqui, ó. Pega esse cara aqui, põe aqui, ó. Na verdade, a gente faz 2 PIs, tá? A gente faz 2 PIs. A gente faz um PI para corrente D e um para corrente Q. Então, vou pegar as duas. Vamos colocar aqui. E vamos flipar uma a uma aqui, ó. Isso. E é o seguinte, ó. A corrente D, a malha dela vai ser essa. A corrente Q, a malha dela vai ser essa aqui. Duas malhas de PIs que estão trabalhando em separado cada uma. E eu vou fazer os meus PIs aqui, ó. Então, para eu fazer meu PI, eu vou usar um multiplicador para me ter sempre o mesmo ganho nas duas, ok? Então, eu vou estar usando um multiplicador aqui. E vai funcionar mais ou menos da seguinte forma. Eu vou pegar esse cara aqui, vou esticar ele um pouquinho para cá também. Vou colocar um integrador aqui depois, ó. Vamos aqui em Ctrl, Integrator e dar a pausa aí para vocês conseguirem copiar, porque eu estou frenético mesmo. E vamos colocar os somadores aqui, ó. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Ó? Vou criar meu PI. Ok? Um PI vai me fornecer a informação da tensão D. Qual que é a tensão D que eu preciso para fazer esse cara funcionar do jeito que eu quero. Como assim fazer ele funcionar? Para fazer ele ter a corrente que eu quero, entendeu? A corrente que eu quero. E esse aqui não é aqui, ó. Vou deletar esse aqui, os dois vêm aqui, isso, agora sim. E o outro, vou só copiar esse cara um pouquinho mais para cá, isso. Esses dois sinais aqui, eles vêm junto, vem para cá, esse outro vem para cá. E os dois vêm em duas constantes que a gente vai chamar de KP e KI. Que vai estar aqui, ó. KP e KI. KI e KP, né, na verdade. Aqui vai ser o KI. Pode ir lá. Você vai lá no hospital? Não vou levar a Maria. Então tá, só levar, né? E aqui o KP. Então a gente está com KI, com KP, vou deixar os valores que estão aqui mesmo. Eu não sei, mas eu estou achando que é, mas eu vou deixar por aqui mesmo, depois a gente vai regulando ele. E vamos colocar aqui também uma rampa de corrente para cada um deles, né? Ah, não, vou colocar constante corrente mesmo, não tem problema não. Vou colocar aqui uma referência de corrente Q, ID, né? Vou colocar aqui 4 amperes. Vamos colocar aqui ID, ref. Mesma coisa aqui, ó. E vamos medir esses dois também para saber se a gente está seguindo mesmo a referência. Aqui o ID ref. Chinelo tem só lá na... Não gosto de sementinha. Mãe, chinelo tem só lá na minha casa. Ah, é? É. Mas pode levar esse chinelo? Pode levar ela. Pode. Não vou demorar. E aí é o seguinte, não se esqueçam de pegar o integrador, clicar nele 2 vezes e botar um aqui ó, no lugar para não ter o problema de você ter... Isso aqui é bem dizer um ganho que vem junto com o integrador, né? Então, só para você mexer, deixar o ganho unitário do jeito que você quer mesmo. Do jeito que está aqui, ele está pronto para tentar controlar minha corrente, tá? Ele está pronto para tentar controlar minha corrente. Vou colocar aqui QRF também e bora lá controlar. Como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou rodar e vamos ver se ele está controlando. Não importa qual que é a velocidade do meu motor agora, não importa qual que é a velocidade, só importa se ele está controlando ou não, tá bom? Então eu vou colocar as duas correntes e vou ver se ela está controlando essas correntes. Nesse instante aqui, aparentemente não está controlando não. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou mudar um pouco o ganho dos meus controladores.
Posso vir colocar 100, 10 aqui, depende, isso aí eu estou chutando aqui mesmo. E alguma hora a gente deve acertar algum valor, né? E aqui, deixa eu ver. Do jeito que tá, eu não sei se acompanhou certo, viu? Vou ser bem sincero, não sei se... Bom, do jeito que tá aqui, esse erro aqui que vocês estão vendo, esse aqui provavelmente é um erro numérico da simulação mesmo, tá? E erro de fase, porque a gente está trabalhando com uma fase que é, na verdade, assim, que ela é pi radiano. Mas tecnicamente ele deve estar funcionando. Vamos ver a velocidade do motor, se ele acelerou, né? E vamos ver as tensões também que ele está produzindo na saída. Ele está acelerando, de certa forma ele está acelerando. Olha que interessante, eu vou vir aqui também e vou pegar a minha tensão de alimentação. Vou vir aqui e vou pegar a minha tensão VABC. Se essa tensão VABC tiver com valor aceitável, ou seja, que não é extremamente alto, é sinal de que a minha simulação passa razoavelmente em bom funcionamento. Só um minutinho. Bom, dando sequência então aqui, o que eu vou fazer? Eu acho que o meu controlador de corrente até o momento está funcionando. Se ele está funcionando, eu posso melhorar ele? Bom, eu acho que dá para melhorar também. Acho que dá para a gente aumentar essa constante aqui, né? Na verdade não, ele está até funcionando até bem, porque se a gente pegar essa simulação, a gente vai ver que ele está, digamos, que o ID e o IQ, eles estão assentando bem mais rápido do que a gente imagina, que eles estão em alguns milissegundos, eles já estão assentando. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e escolher qual que vai ser a minha... Vou escolher não, vou fazer agora a malha de controle de corrente IQ. Por quê? A minha corrente D, eu não preciso controlar ela. Ela pode ser mais ou menos um valor de 3 a 4 amperes. Eu vou colocar aqui 3 porque eu sei que é mais ou menos o seguinte. Se eu tenho 11 amperes, eu vou calcular o valor da potência reativa. Se eu tenho 11,35 amperes de corrente nominal, de corrente nominal, com 28 de reativo, né, 0,28 ou 96 de potência reativa, a nossa corrente ela vai ser mais ou menos isso aqui, ó, 1 menos 0,96 ao quadrado, raiz disso, né? Raiz disso tudo aqui, ó. Vai ser a corrente nominal vezes isso aqui, que dá em torno de 3 amperes, tá vendo? Se eu colocar aqui 3,2 e pedir para controlar em 3,2, vai ter gente que vai falar para você zerar a corrente ID. Eu não aconselho, porque a corrente ID ela injeta reativo e ela meio que segura o torque do motor. Ela coloca ele num torque que não é o máximo, então ele fica mais difícil de perder o passo caso ele tenha um baque de torque, algum distúrbio de torque. Vou criar uma segunda tag aqui que eu vou chamar de IQREF. E essa tag, ela vai vir de onde? Ela vai vir da malha de controle. O que a corrente do nosso motor é, na verdade? A corrente dele é, na verdade, uma representação do torque dele, né? Então, a corrente, ela vai vir de um PI que a gente vai ter também. A gente vai ter um PI aqui que a gente vai fazer, que a gente vai criar só para a velocidade. Então, eu vou vir aqui, vou ter um outro PI para esse cara, só para a velocidade da máquina, e um PI para as correntes. Então, ó, eu tenho 2 PIs para as correntes, na verdade, e um PI que está em cascata com eles, que vai fornecer a referência de corrente, e esse PI ele vai ser um pouco mais lento do que o meu PI de corrente, ok? Então, vou vir aqui, vou criar esse cara aqui, dar uma ajeitadinha aqui para ele estar funcionando, beleza. Não sei porque que minhas linhas não estão arrastando. Foi com minha mãe, pai. E aí, o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui agora a medição de velocidade, que está aqui, ó, minha velocidade está aqui. Vou entorcer ela para cá, colocar aqui. E vamos colocar nossa referência agora, que vai ser um degrau também. A gente vai vir aqui, vai criar um degrau de referência. Degrau não, uma rampa de referência, né? Nós vamos criar uma rampa de referência, ok? E aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou colocar essa rampa e vamos colocar uma outra referência aqui medindo, uma outra sinal aqui medindo a minha referência. Vamos chamar de referência. E aí, o que vai acontecer agora? Eu vou
plotar esse circuito e vou comparar minha velocidade com a minha referência. Não sei se vai funcionar. Quais ganhos que eu vou colocar aqui inicialmente? Ganhos pequenos, porque eu tenho um sistema mecânico que eu vou controlar, e não é um sistema elétrico. A malha de corrente controla um sistema elétrico, bem dizer, né? Esse aqui já é um sistema mecânico. Aqui eu acho que eu posso até colocar uma amplitude maior, um KI maior, mas de qualquer forma eu vou deixar desse jeito aqui por enquanto. Então essa aqui é a nossa malha de velocidade. Então vou rodar. E não sei se funcionou, vamos ver. Aqui também eu estou com 3 segundos. Aqui vamos só ver essa rampa. Ó, essa rampa eu vou colocar ela até 4 segundos. E vou colocar uma simulação de 5 segundos aproximadamente. 5, 6 segundos. E vamos colocar aqui 1500, tá? 1500 RPM, né? Porque ele está medindo a velocidade de RPM, vai comparar com RPM. E vamos colocar aqui primeiro posição e referência. Posição não. Velocidade e referência. E tá funcionando tão bem que até dá aflição, né? Quando a gente vê um sinal funcionando assim tão bem, dá até uma certa aflição. Olha só, a minha velocidade ela tá seguindo a minha referência. As minhas correntes, vamos ver minhas correntes, ó, ID e IDREF, né? Minhas correntes ID tá seguindo a referência. A minha corrente IQREF, né? Também está seguindo a referência. Essa aqui é a corrente que tem que ter, né? Para ele funcionar. E as minhas tensões, o mais importante agora é eu saber como está indo minha tensão, minhas tensões trifásicas. Elas estão num valor totalmente razoável, inclusive abaixo da tensão nominal. Olha só, está num valor totalmente razoável. A amplitude que é de 120 de pico, 130 de pico. Tá tranquilo isso aqui, entendeu? O que eu vou fazer agora? Agora o próximo passo é fazer o inversor, né? E imaginando que a gente tem que fazer o inversor, isso pode requerer um outro vídeo. Então eu vou me despedir por aqui nesse e vocês acompanhem a segunda ou terceira parte, que eu não sei se eu vou dividir esse aqui em 2 também, mas ele ficou grande. E espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, ativem as notificações e aguardem o próximo vídeo que a gente vai controlar o motor utilizando um inversor de frequência. Se preparem que a simulação vai demorar, porque a gente vai ter que diminuir esse cara aqui para 1 micro, né? Então vai ser uma simulação mais demorada mesmo. Então um abraço, pessoal, até a próxima. Ah, e só mais uma coisa. Eu sei que vocês acham ruim, mas eu vou fazer um último comentário aqui, que é o seguinte. Esse é o nosso resultado, tá? Porque eu costumo mostrar os resultados muito rápido. Então esse aqui é a velocidade, essa aqui é a referência com a velocidade, tá acompanhando, né? Aqui é a minha corrente de referência, ID, e aqui, junto com ela, né, minha corrente IQ, ok? Quer ver a posição do meu motor também? Vamos ver? Vamos ver a posição do motor, como é que tá. Tá aqui a posição dele, o encoder dele, que está informando, né? É isso aqui mesmo, é uma rampa dente de serra que vai resetando em 360. E agora eu me despeço. Até mais.